Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês mostrando o meu primeiro aporte aqui na carteira, onde eu vou começar do zero essa carteira com vocês, colocando sempre, né, os fundos imobiliários, fazendo aportes semanais em fundos imobiliários. E claro, além desses aportes que eu vou fazer aqui junto com vocês, aqui no canal eu vou fazer algumas análises, estudar alguns fundos imobiliários, né? Estudo de RIs e tudo mais, e tudo isso eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Então, se você se interessa por investimentos e principalmente por fundos imobiliários, seja muito bem-vindo aqui ao canal, tá bom? Eu vou mostrar então para vocês hoje a minha carteira, o primeiro aporte que eu fiz e já coloquei aqui, muito legal. E o primeiro aporte, o primeiro fundo imobiliário escolhido foi o MXRF11. Vou mostrar para vocês. Como vocês podem ver, nesse primeiro aporte foi selecionado aqui o total de R$ 1.000, tá? Então eu vou tentar fazer nesse valor, claro que vai depender muito ali, né, do setor financeiro aqui de casa, né? Mas eu vou conseguir, pelo menos, colocar um pouquinho por semana e toda vez que eu for fazer um aporte, eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo, tá bom? Então nessa carteira, se você pode notar, só tem um ativo, obviamente, foi aquele que eu adicionei. 100% em FIIs, e o ativo escolhido foi o MXRF11. Eu quis escolher esse ativo porque, primeiramente, ele é um dos maiores da bolsa, um dos mais queridos por todos e principalmente um dos mais queridos por mim. Então, MXRF11 foi a minha escolha para o vídeo de hoje e eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Com esses R$ 1.000, quanto eu consigo aportar semanalmente, ou melhor, mensalmente, usando apenas os dividendos? Será que já é possível eu comprar uma nova cota com os dividendos desse fundo imobiliário? É isso que eu vou mostrar para vocês. Quanto rende os proventos desse fundo imobiliário? Se eu entrar aqui no MXRF11 e fazer uma pequena análise com vocês, o preço dele, ó, R$ 9,53, tá? Gira em torno de 9, R$ 10. No atual momento, ele está custando a sua máxima, uma das suas máximas, né? Nos últimos tempos. Por quê? Teve momentos difíceis que o nosso país está passando, acabou levando, né, os fundos imobiliários lá para baixo, principalmente por causa da alta da Selic, né? Então acabou empurrando todos os fundos imobiliários, né, em geral, todos para baixo. Então não se preocupe quando você olhar para um fundo imobiliário e ver que ele está muito descontado. Porque, de fato, muitas pessoas deixaram de investir em fundos imobiliários para poder investir na renda fixa e aproveitar ali, né, os 15% de taxa, que está muito bom e está muito melhor do que o fundo imobiliário aqui, né? Então, por isso que acaba diminuindo. E por que que eu escolho me aventurar, né, nos fundos imobiliários e aportar em fundos imobiliários ao invés da renda fixa? Por quê? Aproveitando que os fundos estão na baixa, eu estou comprando mais barato e acreditando que lá na frente essa Selic vai diminuir, e com certeza vai, se Deus quiser, a gente vai conseguir aumentar o nosso valor patrimonial pelas cotas que a gente está comprando barato. Então vai acabar subindo o nosso valor. Essa é a ideia, a estratégia que eu estou utilizando, beleza? Então, o MXRF11, alguns detalhes importantes que a gente tem sobre ele aqui na nossa primeira página, né, no Investidor 10. O Dividend Yield, que é a média de dividendos anuais desse fundo imobiliário, está em 11,94%. Dividindo por 12, que são 12 meses, isso aqui dá quase 1% ao mês. Gira em torno de 1%, tá? Esses dias atrás estava 12%, agora está 11,94%. É porque depende do valor da cota. Como deu uma subidinha, esse dividend yield diminuiu. Então, quando a gente compra mais barato, o nosso yield on cost, a gente vai ver o que é isso depois, né? Que é o dividend yield de acordo com o meu preço médio, ele aumenta. Porque eu comprando mais barato e o dividendo subindo, eu ganho maior porcentagem de dividendo ao mês com o valor investido, tá bom? Mas o que importa mesmo, né, para receber esses dividendos é a quantidade de cotas. Ele vai pagar, daqui a pouquinho a gente vai ver, um total de 9 centavos por cota, entre 9 e 10. Vamos conferir se é 9 ou 10 esse mês, tá? Até os últimos meses ele estava pagando 10 centavos, isso é bastante, né? O P sobre VP é 1,01. Esse P sobre VP significa o preço que ele está, né, 9,53, pelo valor patrimonial da cota. Ou seja, pega todo o patrimônio do fundo, pega
todas a quantidade de cotas que eu tenho e faço essa divisão, né? O número do patrimônio, né? O valor do patrimônio dividido pelo número de cotas. Isso dá o valor patrimonial por cota. Se eu pegar o preço e dividir por ele, eu tenho uma noção se o meu valor está acima do que ele realmente vale ou está no valor justo, que é o caso do MXRF11, quando esse valor é 1, ele é o valor justo, e quando está abaixo de 1, ele está descontado, ou seja, ele está com um preço menor do que o valor patrimonial, certo? É isso que quer dizer esse P sobre VP. Então, fundo de papel está girando em torno de 1 mesmo, tá? Os fundos de tijolo estão mais descontados, né? Eles estão com o valor patrimonial mantido, só que o preço está muito descontado. Então, isso acaba acontecendo e vocês vão ver ao longo da semana, quando eu for trazendo para vocês fundos imobiliários de tijolo, fundos de fundos, né, os FOFs ou os hedge funds, você vai ver que eles têm um valor diferente de P sobre VP. E aqui o valor de 1 está muito atrelado ao fundo de papel, que é o caso do MXRF11, tá bom? Uma coisa muito importante dentro dos fundos imobiliários, das ações, é a liquidez diária, gente. Olha isso aqui. O que significa essa liquidez? É a quantidade de ações, nesse caso, de cotas desse fundo que são comercializadas dentro da Bolsa de Valores. 9 milhões de reais por dia de negociações que acontecem no mercado secundário, que é onde a gente compra as nossas ações, os nossos fundos imobiliários. Olha que interessante, é um valor muito grande. Então, se eu precisar me desfazer das minhas cotas, eu consigo com muita facilidade. E se eu precisar comprar novas cotas também, eu consigo com muita facilidade, porque essa liquidez é muito alta, beleza? A variação nos últimos 12 meses foi positiva, então ele teve uma pequena variação de valor da cota para cima, ele custava lá em 22/8 do ano passado, ele estava custando 8,90 e agora ele está custando 9,53. Então teve esse aumento de 7%, beleza? É isso que significa essa variação. Feita essa pequena primeira análise aqui, a gente já consegue ter uma noção de como que está o fundo. E eu acredito, né, o meu ponto de vista nesse caso, é que o fundo está muito bem, está performando bem, está pagando bons dividendos. O problema é o preço, mas o preço é aquilo que eu falei para vocês. Como é um mercado e o pessoal saiu desse mercado para ir para renda fixa, acabou diminuindo o valor, né? Perdeu a oferta e demanda ali, né? A lei da oferta e demanda. Tinha bastante demanda, perdão, tinha bastante oferta, mas pouca demanda. O pessoal foi vendendo e acabou diminuindo o preço, né? Não sei se eu confundi essas palavras aí, ficou confuso, mas deu para entender, né, gente? Então, nos últimos 10 anos teve uma boa valorização, né? 10 anos é muita coisa e a gente pensa no longo prazo, então é bom avaliar alguns casos de 10, 5 anos depois, né, ou pelo menos os anteriores, fazer uma projeção para o futuro, tá? Então aqui temos algumas coisas, né, mais formais sobre o fundo, né? O nome do fundo, Maxi Fundo, né, Maxi Renda. Ele é híbrido de fundo de papel, falei para vocês, né? Tem uma taxa de administração de 0,9%, tranquilo. Já é descontado direto dos dividendos, tá? Então não precisa se preocupar quanto a isso. O valor patrimonial é 9,42, então ele está um pouquinho acima do que ele realmente vale, igual eu falei para vocês, né? E o valor patrimonial é calculado dividindo esse valor aqui, 4,12 bilhões, pelo número de cotas emitidas, que é 437 milhões. Então dá esse mais ou menos 9,42 aqui, que é o preço justo, né, para cada cota desse fundo, de acordo com o que o fundo tem em patrimônio, tá bom? Nesse caso aqui, o patrimônio do MXRF11 é muito, muito ligado, né, quase 100% em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs ou CRIs, por isso que ele é chamado fundo de papel, beleza? Outros pontos importantes que é importante a gente salientar aqui, né, a comparação com outros fundos de papel, né? Ele está aqui com o maior valor patrimonial de todos, ganhou uma estrelinha. Ele não é o que paga maior dividendo, mas você percebe que os que pagam muito dividendo, eles são muito arriscados, tá? E aí você tem que meio que ficar com cuidado quanto a isso, né, para você não acabar perdendo dinheiro. O risco-retorno aqui tem que ser levado em consideração, principalmente porque é um fundo de papel, não tem imóveis de fato ali, né? Qualquer dia eu vou trazer para vocês análise mais profunda sobre esses fundos, olhando para os relatórios, analisando por que um fundo é bom, o outro não é bom, por que alguns são melhores que outros, né? Por que eles conseguem pagar mais do que outros. Então se inscreva no canal para você poder acompanhar junto comigo, tá bom? VGHF, que é um que eu gosto bastante, está aqui em segundo, ele tem um dividend yield maior, mas ele é um pouquinho mais arriscado. A gestora não é tão boa igual a Maxi Renda, tá? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o VGHF, mas
ele é bem legal, eu gosto do tamanho, e esse valor do dividend yield compensa o seu risco, tá? E aí eu vou trazer um vídeo para vocês também falando sobre VGHF11, provavelmente vou colocar na carteira também, tá? Temos aqui, ó, os mais queridos, tá? Os fundos imobiliários mais queridos está ele aqui, ó, o MXRF11, que é o que a gente está colocando na carteira, tá bom? Mais queridos de todos, tá? E aqui a parte importante, olha lá, os nossos dividendos. Ele gira em torno de 9, 10 centavos, ó, para você ver. Algumas vezes 9 e a maioria das vezes 10. Na verdade está meio a meio, né? 6 meses ele pagou 9 centavos e 6 meses ele pagou 10 centavos. Isso é muito bom. Sendo que a cota custa 9,50, pagando 10 centavos já é mais do que 1% ao mês, né? Na média ficou abaixo de 12, mas a gente sabe que por ser esses últimos 4, 10 centavos, ele está pagando mais do que 1% ao mês, tá bom? Se ele continuar assim, vai ser excelente. Olha para você ver aqui as datas. Toda DataCon é no final do mês. Último dia do mês é o tempo limite para você comprar as cotas para receber os dividendos no próximo, na próxima data de pagamento. Que no caso, ó, sempre está escrito aqui, ó, dia 14, gira ali no meio do mês, tá? Dia 13, dia 15 e assim por diante. Ele paga no meio do mês. E quanto mais cotas você tiver, mais você recebe. E a gente vai ver agora, fazer um cálculo de quanto você precisa para poder conseguir comprar uma nova cota com os seus dividendos. E aqui está o Magic Number. Olha que legal, gente. Uma cota dividido por 10 centavos quer dizer que se eu comprar 96 cotas, eu consigo, com meus proventos, comprar um novo fundo de papel, que é o MXRF11. Eu consigo recomprar somente com o valor dos dividendos. Então, com esse valor que eu fiz o aporte aqui, eu já consigo, na próxima vez que eu for receber os proventos, comprar uma nova cota do MXRF11. Muito interessante, né, gente? Então, eu preciso dessas 96, que multiplicadas por 9,54 é um total de R$ 915. Então, a partir de R$ 915, a bola de neve começa a se formar e começa a ficar cada vez maior. Por quê? Além do valor do meu aporte, eu vou ter ali um valor pingando, aumentando o valor que eu vou comprar. Isso é muito interessante. A quantidade de cotas aumenta muito rápido depois desse valor, tá? Ele começa, a curva dos juros compostos, né? Ela começa lenta, mas depois ela fica muito grande e acaba trazendo bons retornos para o investidor, tá bom? Confie nos juros compostos que vai dar muito certo, beleza? E aqui, gente, terminamos a nossa pequena análise do nosso... Ah, não, aqui é importante, ó. Temos aqui o que é composto, né, o nosso fundo imobiliário MXRF11. Geralmente, 80% por CRIs, que eu falei para vocês, quase tudo de CRIs. Temos cotas de outros fundos, ou seja, ele compra cotas de outros fundos imobiliários, tá? Permutas financeiras, caixa, que é importante ter um caixa ali, né, para reserva, e não tem outros, tá? Ele só tem esses ativos aqui. A maioria CRIs, então isso aqui é muito legal. A gente tem que fazer uma análise sobre esses CRIs para a gente ver o risco, né, desse fundo imobiliário. Quando eu for trazer para vocês a análise do relatório gerencial do fundo, eu vou trazer esses CRIs, mas pode ficar com calma, porque ele tem ali bons CRIs, pouco acumulados, então tá bem tranquilo para a gente poder levar esse fundo para a carteira, tá bom? Aqui a gente consegue acompanhar outras notícias, tá? Saiba mais sobre o valor de dividendos que serão pagos em agosto, em que a gente consegue ver, né? Na verdade, já vai ser pago, essa notícia é mais antiga. O FIIC superou o MXRF11, então teve um fundo imobiliário que foi o XPML, que passou o MXRF em número de negociações diárias ali, né? O seu valor de mercado, né? Acabou passando o MXRF11, mas o MXRF11 garante ali a sua grandeza, tá bom, gente? Então, esse aqui é o nosso fundo colocado na carteira atualmente. É o único fundo da carteira, obviamente, né? Só tem um ativo. Mas aqui o objetivo é a gente ir aumentando cada vez mais, diversificando, tá? Eu não vou ficar 100% em um fundo imobiliário só, vou trazer vários e vários fundos e vou mostrar tudo para vocês. Então, fique comigo aqui no canal, se inscreva, deixa aquele like e, claro, vamos juntos rumo à aposentadoria. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima.